A seguir, e eu queria fazer uma meditação acerca da família. Irmãos, se você está passando por alguma dificuldade, uma vicissitude na sua família, e você acha que você, ou a sua casa, ou a sua família, é a pior família do mundo, não creia assim. A família, ela é o palco onde se realiza, onde se dá os maiores embates da vida do homem. O pastor Claudemir falou acerca da família de Jesus hoje e me inspirou essa passagem. Portanto, não pense que a sua família é uma família idealizada, que as coisas só acontecem na sua família por isso e por aquilo. Desde que a humanidade existe, a família sempre foi um campo de batalha. E eu queria começar primeiro, antes da gente ler o texto, falando acerca da família de Adão. Adão e a sua esposa tiveram 2 filhos. E Adão teve a triste incumbência de sepultar o seu filho mais novo, porque o mais velho assassinou. Não bastou a perda do filho mais novo, e ainda o pai perde o filho mais velho porque ele foge de casa. Então, desde o começo da humanidade, desde que mundo é mundo, os embates no meio da família têm se dado. Portanto, permaneça firme. Não se ache a pessoa do mundo, pior do mundo, e nem a sua família a pior do mundo. Não pense nisso. Não pense nisso. Andando mais um bocadinho, nós vimos a família do Abraão. A família do Abraão teve um trabalho terrível. O Abraão precipitado com a promessa que Deus tinha feito a ele. Cadê o Cosme? Então Abraão, precipitado com a promessa que Deus tinha dado a ele, arrumou para si um problema sério para sua família. Ele contratou uma barriga de aluguel e teve um filho com a empregada da sua mulher, Agar. E Abraão teve o triste desgosto de ver, depois que esse filho nasceu, filho da sua empregada, a sua esposa despediu esse menino para morrer no deserto. E o velho Abraão, ele viu o menino junto com a empregada fazendo a curva da estrada rumo ao deserto para morrer de fome e de sede. Um pouco mais para frente nós vimos o filho do Abraão, o Isaque. E o Isaque orou durante 20 anos porque a mulher dele era estéril. E quando Deus concebeu o filho, a mulher dele, nasce 2 homens. E esses 2 irmãos veio com o objetivo de um suplantar o outro. A Bíblia chega a dizer que o Jacó nasceu grudado nos pés de Esaú. E houve uma grande contenda dessa família. Nasceram 2 povos que até hoje não se entende: judeus e muçulmanos, judeus e palestinos. Então, esqueça a sua família, persista, busque a Deus, ore pela sua família, independente de quem sejam os componentes da sua família. É ladrão? Permaneça. Matador? Permaneça. É drogado, alcoólatra, é idólatra? Permaneça. É homossexual, lésbica? Permaneça. E saiba que você não fez absolutamente nada errado, porque esses homens não fizeram. Mas não para aqui. O Jacó, o filho do Isaque, ele foi poligâmico. Ele teve 4 mulheres. 2 mulheres legítimas e 2 empregadas, que as 4 mulheres simultaneamente brigavam constantemente para ver quem dava mais filho ao Jacó. E o velho Jacó ficou tão cansado de ter relação sexual com essas mulheres,
porque elas competiam entre si quem tinha mais filhos, que o Jacó teve que começar a usar Viagra. Parece brincadeira, mas não é. Tem uma planta asiática que agora no fim do mundo parece que é a moreira, eu me lembro até o final, que os homens tomam para ser viril. E no final dessa história, eles não souberam criar os filhos, porque no meio dessa poligamia, de meio de 12 filhos, o velho Jacó primou pelo amor de José, que era filho da mulher que era estéril, e que Deus concebeu que ele amava. E os 11 irmãos de José planejavam continuamente matá-lo. Veja que situação as famílias. Não há família perfeita sobre a terra, porque o homem não é perfeito. Logo, toda a obra do homem é imperfeição. Às vezes a gente reclama para si, arroga para si, que a gente é certo, é correto, que os nossos pensamentos e as nossas falas são coesas, mas não são. Você é um ser imperfeito, informe. Você está sendo lapidado, construído a cada dia. Nós estamos assim. Então, querido, eu fiz assim um breve discurso acerca da família. Quinto tópico: o José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E um dos filhos de Efraim morreu roubando gado. Você imagina o velho José ter que sepultar o seu neto ladrão, porque foi morto roubando a fazenda dos outros. Isso é para a gente se conscientizar que a Bíblia não é um livro que conta histórias idealizadas, e quando nós aceitamos a Jesus, quando as coisas, tudo acontece de forma sobrenatural nas nossas vidas. Isso não é verdade. Não é verdade. Não se culpe em nenhum momento da vida se a sua família não é a melhor família do mundo, ou a família que você planejou. Andando mais um pouquinho para frente, Eli, o sumo sacerdote, tivera 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses meninos eram uma peste. Enquanto o pai oferecia sacrifício a Deus dentro da igreja, eles traziam prostitutas para ter relação sexual dentro da igreja que o pai dele dirigia. E Deus, insatisfeito com essa família, matou Ofni e Finéias. E também o velho pai sacerdote, porque encobria, passava a mão. Deus matou Eli, fazendo ele virar na cadeira de balanço e quebrar o pescoço. Estou falando de família, hoje é um culto de família. Como se não se bastasse, Alexandre, o sumo sacerdote de Israel, juiz e profeta, estou falando de Samuel. Quando ele foi passar o posto dele para o sucessor dele de profeta, ele reuniu a congregação israelense e perguntou no que ele tinha defraudado alguém daquela nação. E ninguém encontrou nada que pudesse injuriar o velho sacerdote, juiz e profeta. E morreu Samuel, e logo após de Samuel, o narrador da história diz: e viu Deus que os filhos de Samuel não andou no caminho em que o seu pai Samuel andou. Vamos ler o texto. É um pano de fundo que eu quero deixar vocês assentados, e vocês podem ir além. Vocês podem abrir a janela da vida de vocês agora, pôr a cabeça para fora e olhar para os seus parentes mais próximos. Eles são odiosos, eles odeiam você. Você não é aceito na casa de muitos. Ele fala pelas suas costas, planeja te ver o mal, quer te destruir,
toma emprestado, não paga, não devolve, compra e não paga. E eles têm inveja de você porque você é cristão, você é bem sucedido na vida, porque você vai bem, graças a Deus. Eles querem ver o seu filho. Isso é em todas a família. Quem tem isso na família aqui? Eu vejo que isso é a maioria. Quero narrar para vocês uma história que se encontra nesse capítulo 30, versículo 1 a seguir. Eu quero falar do rei Davi, o segundo rei de Israel e o grande monarca que unificou as terras do sul e do norte. A Bíblia diz que Davi, ele foi rejeitado na sua própria casa, culto da família. Estou falando da família. Os seus irmãos, mais precisamente Eliabe, que eram os gladiadores de guerra, sempre que ele se encontrava com o menino Davi, era de uma forma chocosa. Ele humilhava, ele tripudiava sobre o franzino ruivo pastor de ovelhas. Então ele era perseguido na sua própria casa. O seu próprio pai, filho, escondia Davi, porque segundo a cultura hebraica da época, ser pastor de gado miúdo era desonra para a família. Era e é salutar na Palestina quando você tem um soldado, nem que seja da Riad, ou Riad, que é o soldado islâmico que morre na guerra. Na hora que você chega na casa dele, na entrada, logo na sacada, está os mártires de guerra islâmico lá, menino de 16, 17, aquela fila de quadro, todos que morreram no Riad, na guerra santa. Na época de Israel, desse tempo que eu estou falando, não era diferente. O pai que tivesse um filho no exército do rei, do monarca, ele andava falando, alardeando para todo mundo: sabe quem é o meu filho? O meu filho é escudeiro do rei, meu filho é lanceiro do rei, o meu filho é arqueiro do rei. Então era uma pessoa que estava em destaque, era uma pessoa que assistia à mesa do monarca, era uma pessoa que adentrava os cômodos e comia os manjares do rei, e bebia os vinhos deliciosos, os licores do rei. E esse menino agora é, de uma forma sobrenatural, levantado a rei dessa poderosa nação. E ele não pôde reinar porque ele era menino, tinha aproximadamente 16 anos, e ele ficou 15 anos sem subir no trono. Na região de Gade, tinha um homem que vinha da linhagem dos Anaquins, um homem poderoso em altura, forte em tamanho, que vinha daquela terra do leste, da terra de Bazã, aonde o rei de Og, a cama dele tinha 2,5 metros de comprimento e 1,5 metro de largura, porque era um homem poderoso, e esse homem se chamava Golias. E durante 40 anos desafiou o poderoso exército de Israel para a guerra. Porque eu quero passar para vocês que antigamente os exércitos sempre tinham um general, que um desafiava o outro, e quando um vencia, o outro exército estava rendido. E o Davi foi levar, a mando do seu pai, alimento para os irmãos que estavam na linha de fronte, tremendo de medo. Me perdoe o termo, já tinha sujado as cuecas. Porque o homem da terra de Og gritava, alardoava de cima do monte 40 dias: não há homem em Israel? Cadê os valentes de Israel? Aonde se esconde os soldados de Saul? Clame o Deus de vocês e me envie um valente para lutar comigo. Quando o menino Davi soube disso, que viu esse grito,
o exército escondido que nem rato, e ele no meio daquele campo, ouvindo o homem desafiar, ele perguntou para um daqueles soldados, falou: quem é esse incircunciso? Aí falou: esse homem aí é um lutador, um soldado valente, que filisteus que desafiam a gente. E disse mais aquele soldado dele, falou: olha, e Saul prometeu em casamento a filha dele que matasse esse homem. Davi, quando já tinha sido ungido, quando ouviu isso, Davi disse: lá, é comigo mesmo. E aí Davi agora mata esse homem em batalha. Saul, seu sogro, sabe que ele é rei agora. A família de novo, o seu sogro tenta matar o genro. Durante 15 anos, Saul perseguiu, o sogro perseguiu esse menino para matar de todas as formas. A gente vai para o texto daqui a um pouco. E Davi teve que fugir. Chegou no deserto, arrumou um monte de vagabundos. O texto diz isso: homens desocupados. Se escondia nas cavernas, homens amargurados, tristes, oprimidos, frustrados na vida. Arrumou um bando de desordeiro e fez um exército no deserto e acampou-se nas cavernas de Adulão. Agora, a Bíblia diz que ele, fugindo, chega na terra do seu inimigo. O seu rei, seu sogro, seus irmãos perseguem para matar. E esse Golias era filisteu. E agora onde é que ele chega? Na terra dos filisteus, dos seus inimigos, porque a sua terra expulsou ele para fora. E ali a Bíblia diz que o rei dos filisteus, da Filistia, amou a Davi. Davi era um cara gente boa, sangue bom, e em pouco tempo ele ganhou a amizade daquele rei e passou a ser o escudeiro daquele rei. E de repente o rei arrumou confronto com Israel, com o Saul lá, e um dos soldados dele disse: olha, Davi é escudeiro, está na frente com 600 homens, vagabundos que ele arrumou no deserto, homens valentes, vamos depor, mandar ele voltar, senão ele vai atacar o exército da gente. E no meio do caminho, ele deixou a família dele, as 2 mulheres e os filhos, e a família desses 600 homens na cidade de Zinclá. Quando ele estava no caminho no deserto, indo para lá, amigo, um exército invadiu essa cidade e tomou, não matou ninguém, mas tomou todas as mulheres, as 2 mulheres de Davi, os filhos de Davi, as mulheres daquela cidade. Os amalequitas levaram embora. Agora vamos para o texto. Alguém entendeu o que eu falei até aqui? Quem entendeu, levanta a mão. Vamos para o texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia de Ziclá, já os amalequitas, com ímpeto, tinha dado sobre o sul e sobre Zinclaque, e tinha ferido Zinclaque. Ferido aqui, Zinclaque é a cidade. Tinha ferido que tinha queimado e destruído. A fogo, posto fogo. Vamos ler mais. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem tão pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levadas cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alcançou a sua voz e clamaram, alçaram a sua voz e clamaram em choro, até que nela não houvesse mais força para clamar. Também as 2 mulheres de Davi
foram levadas cativas a Ainoã, e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, e Carmelita, são as mulheres de Davi. Preste atenção. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Aos 600 homens da cidade agora querem matar Davi, se voltou contra ele. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se informou ao Senhor seu Deus, e disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Ameleque: trazeis, peço aqui o afode, que era um tipo de uma pedra, um terço, para eles orarem a Deus. E Abiatar trouxe o afode de Davi, e então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-lo-ei? E agora o Senhor responde, e o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram para trás. 10. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois os 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Vamos ler agora o 17. E feriu Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. E assim livrou Davi tudo quanto tomara os amalequitas, e também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos, e até quantos lhe tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, que levaram-nas diante de outro gado, diziam: este é o despojo de Davi. Coisa linda, né, irmãos? Algumas lições iremos aprender com essa triste situação desse homem. Primeiro, a Bíblia diz que Davi levanta um clamor. Está no versículo 4. E chora. O povo chora tanto que eles perdem a força. Vamos voltar ao 4? Olha o que diz o 4. E então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até neles não houver mais força para chorar. O que é que eu e você aprende com essa passagem? Que há situações em nossas vidas, no meio da nossa família, que não tem como, com a força, com as nossas habilidades, sairmos dessa situação. Um diagnóstico fatalista, a mãe que perdeu um filho, o marido que foi embora, a mulher, um filho que está envolvido com a droga, um pai de família já de meia idade que perde o seu emprego e as portas se fecham para ele. Há situação em nossas vidas que as palavras e o jeitinho dos amigos não resolvem. Então, o que fazer? O mesmo que Davi fez com esses 600 homens, chorar. Porque o choro tem essas credenciais de abrir as janelas
do aquebrantamento. Quando você está prepotente, arrogante, orgulhoso, soberbo, e algo acontece na vida de uma pessoa que diretamente te acerta, você começa a chorar, e parece que as lágrimas quentes que descem a tua face te torna-te mais humilde, mais perseverante, mais flexível, mais tolerante. Então esses homens choraram até perderem as forças, para depois se levantar outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender outra situação com Davi. Lute pela sua família, não desista. Como eu estava te falando aqui, letra B. O ânimo renovado fortalece a nossa própria natureza. Versículo 6. Vamos ver o que diz. Olha o que diz, coisa linda. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava angustiado, cada um por sua causa, por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. O aquebrantamento de Davi, as lágrimas de Davi, em ver aquele povo, 600 homens chorando pelas suas próprias famílias, e o Davi tinha perdido a sua, viu aquele povo angustiado, sem perspectiva de vida. O povo perdeu o ânimo, porque quando a tragédia se abate sobre as nossas vidas e das pessoas que nós amamos, nós perdemos o ânimo. Quem de nós aqui não teve ou não terá um parente que uma hora o médico dará um atestado fatal, e esse moço que foi para abrir o exame, ver o resultado dele, vai voltar agora para casa triste, procurando uma brecha para se enfiar, porque sabe que, segundo o médico, ele terá pouco tempo de vida. E nós nos enrugamos, e o nosso coração fica envelopado, embrulhado, e nós perdemos as forças até de orar e buscar a Deus. Mas o homem e a mulher que crê no poder da oração e luta pela sua família, é justamente nesse momento que se prostra diante do Senhor e deixa as lágrimas quentes rolar ao rosto, e o Senhor, de uma forma sobrenatural, fortifica, renova suas forças. Um tônico é injetado em sua alma, e ele se levanta outra vez, com toda a força e coragem e ímpeto para lutar e vencer. Aplauda o Senhor nessa noite. Fortaleça as suas forças no Senhor. Não desista da sua família. Amém, Roseli? Não desista da sua família. Está ruim? Está. Está sem ânimo? Estou. Levaram tudo que eu tinha? Levaram. Te prostra diante do Senhor. Chora aos pés dele. Foi o que o Davi fez. E a Bíblia diz que ele saiu dali renovado. Quero dizer para vocês, meus amados, que o fato dele ter saído dali, depois das suas forças renovadas, ele não ficou de braços cruzados esperando Deus enviar a solução para o seu problema. Ele chama outra vez aqueles 600 homens que até então tinham se rebelado contra ele,
E o texto não diz como é, de volta ele convence esses homens. E ele sai a perseguir esse exército inimigo. C. Orando pela família, buscando pela família, versículo 7 diz: e disse Davi a Abiatar, sacerdote e filho de Ameleque: trazei-me, peço-te aqui o efode. E Abiatar trouxe o efode a Davi. Consultar a Deus. Quando tudo parecer que não tem jeito, não busca conselho de amigos. Por mais sábio, por mais grau acadêmico que tenha esse teu amigo, ele é homem igual a você. Nada pode fazer por você. Mesmo que você clame e ore esse Deus, e que você ache que ele não te ouve, você está enganado. Isso aqui não é um livro religioso. Isso conta a história de um povo milenar. E esse homem aqui está contando um pedaço da história do maior rei que Israel já teve. Até hoje, a estrela de Davi faz parte do exército, das boinas do exército dos soldados israelenses. Confia no teu Deus. Não baixa a guarda. Confia. Davi confiou no seu Deus. Não baixou a guarda. E lutou até o fim. C. Lute pela sua família, entrando em batalha, em guerra. Versículo 9. Olha o que diz: e partiu, pois, Davi, e ele e os seus 600 homens, e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Benor, onde os ficaram atrás. E seguiu Davi, e ele os 400, pois os 200 homens ficaram para trás, porque não alcançaram. Saíram 600. Não sei se os 200 estavam despreparados, desanimados, de ânimo frouxo. A perseguição de Davi contra esse exército foram com 400 homens. Olha o que diz o 17, para a gente ir embora para nossa casa, que já deu a nossa hora. 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum daqueles escapou, senão os 400 jovens que fugiram montados em camelos. E assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, e também as suas mulheres livrou Davi. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também os despojos, até tudo quanto lhe tinha dado, tudo Davi tornou a trazer. Escute aqui. Se a tua família está despedaçada, se o inimigo roubou componentes da tua família, não desista, luta pela sua família. Lute. O tempo de chorar é uma obviedade pelas perdas. A tristeza vem sobre nós. A tristeza vem sobre nós e é comum chorar. E as lágrimas fazem bem no calor da perda. Depois que você chorou, confessa ao Senhor. Seja renovado, tonificado no Senhor. E depois, entre em batalha. Entra em luta. E o texto diz que Davi não aceitou que os amalequitas devolvessem a metade. Um terço, um quarto. Tudo quanto o inimigo roubou de Davi, teve que devolver. Não aceite menos na sua vida. Se o inimigo está para destruir a tua família, se está te perseguindo para roubar o que você tem,
Saiba que você tem um Deus poderoso, que não aceita a metade, nem um terço, nem um quarto. Ele devolverá tudo quanto é teu em retribuição. Não aceite menos do que isso. O povo de Israel, o Estado de Israel, é menor do que Sergipe, geograficamente falando. Esse país fica rodeado por 23 países árabes. Teve a guerra de 70, teve a guerra dos 6 dias. Nunca ninguém subjugou Israel. Lembre-se que o nosso presidente aqui, apesar que muitos reclamaram dele, mas ele abriu aliança direto com os judeus, com Israel, porque é um povo da aliança prometida, é o povo ou um dos mais antigos da terra. O povo de Canaã são descendentes de um dos filhos de Noé, Cã, que habitou crescente fértil até os dias de hoje. E dessa nação, Abraão foi chamado ali do Iraque, e de Abraão surgiu a nação judia, cuja bênção de Deus está sobre a vida deles. E nós somos o Israel de Deus, que fomos arraigados, plantados na videira. Por isso nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, e o inimigo não pode nos tocar, mesmo que os amalecitas venham e roubem algum despojo nosso. O Senhor fará trazer tudo em dobro. Aplauda o Senhor nessa noite. Desculpe o horário, já passei 5 minutos. Essa história é grandiosa. A vontade que a gente tem é de continuar até de manhã, mas eu sou de rei do horário. E ser e cumprir o horário também é ser cristão e obediente. Quero dizer para vocês, meus amados, nosso querido Ramon, né? Roque, então é dos nossos. Esse Roque está falando da pessoa certa. A palavra rock significa pedra. Eu quero desmistificar isso aqui agora. Eu sou cantor de uma banda de rock pesado. Ponto. Eu nunca toquei nessa igreja durante o tempo que eu sou pastor dessa igreja. Ponto. E não tinha nenhum objetivo de tocar aqui. A verdade é essa, né, filho? Porque o povo daqui é um povo que são meia idade. E vieram normalmente de igrejas pentecostais. Então não conduma, né, de estar ouvindo essas coisas. Ouvindo rock pesado. Porém, eu vou estar tocando sábado agora aqui, pela primeira vez. Mas a gente toca nas ruas, a gente toca nas praças da Égua, a gente toca nas praças, a gente toca em quadras, aonde tem bastante drogado, fuleiro que eu fui. Então a gente toca divertindo o jovem das drogas, do perigo de não servir a Deus. Nós já estamos colocando as flores, eu mesmo confeccionei esses vasos, eu não falo não, confeccionei os vasos. A iluminação, o patrão da Edna vai trazer toda uma iluminação, vai ser um culto diferenciado, vai vir algumas bandas aqui, todos que cantam, os levitas não, os cantores da casa, os adoradores, estarão com as suas oportunidades. Eu vou falar com a Aline para eu fechar, porque depois que eu tocar, não tem como as outras pessoas tocarem. Vai comigo.